Quais são as doenças genéticas comuns em gatos? Existem várias doenças genéticas que infelizmente atingem os gatos. Ainda que as doenças traumáticas ou infecciosas sejam mais comuns, as doenças ligadas ao DNA merecem atenção. Os gatos, diferente dos cães, ainda se propagam livremente sem a preocupação com a raça. Isso é benéfico porque essa mistura sem tanta seleção artificial permite que as doenças genéticas não atinjam tanto os gatos. Conhecer as doenças genéticas mais comuns permite que os tutores fiquem atentos e assim consigam auxiliar logo no início dos problemas. Cardiomiopatia dilatada. Essa sem dúvida é a doença genética mais comum que atinge os bichanos. Ela atinge muito mais os bichanos das raças Maine Coons, Ragdolls e Oriental. Se caracteriza pelo aumento do músculo cardíaco, o que diminui o espaço disponível para que ocorra o fluxo de sangue. Em consequência, uma menor quantidade de sangue é bombeada para o corpo do bichano, que passa a ter fraqueza, dificuldade respiratória e até mesmo risco de morte repentina em casos mais graves. O aumento do ritmo cardíaco é um dos sinais clínicos que o veterinário vai observar para realizar o diagnóstico e o tratamento de controle. Doença do trato inferior felino, popularmente conhecida como síndrome urológica felina. Esse termo é usado para várias alterações no trato urinário dos peludos. Dentre todos os problemas, o mais comum é o cálculo urinário, mas não podemos esquecer da inflamação da uretra e bexiga, e as obstruções. É uma doença muito estudada e atinge todos os gatos independente da raça. Está relacionada à baixa ingestão de água, dieta inadequada, estresse e a genética. O tutor deve ficar sempre atento à dificuldade de urinar, demonstração de dor ou qualquer alteração comportamental. A melhor forma que você pode auxiliar o bichano é fornecer para ele uma boa vida com um ambiente saudável e um acompanhamento veterinário durante os anos para conseguir diagnosticar a doença logo no início. Doença renal policística. Essa doença é bem comum em gatos himalaios, persas, exóticos e Maine Coons. Nessa doença, se desenvolvem cistos cheios de líquidos nos rins. Aos poucos eles evoluem para doenças renais crônicas. Sempre fique atento se o bichano tiver sede excessiva, aumento de micção, perda de peso, letargia, vômitos e diarreia. É importante o acompanhamento. Normalmente os sinais clínicos aparecem quando a doença está muito avançada. Atrofia progressiva da retina. Essa é uma doença oftálmica degenerativa que é comum causar a cegueira nos gatos. Normalmente essa doença aparece em gatos da raça Somali, Ossical e Abissino. Infelizmente não tem cura, mas você pode aprender a como deixar a vida do bichano cego mais fácil. Mesmo não tendo cura, você pode testar o bichano para diagnosticar o bichano previamente e se adaptar à realidade que chegará dentro de algum tempo. Surdez. Gatos podem ficar surdos por vários motivos. Aqui estamos falando apenas da surdez genética. Ela está comumente associada aos gatos brancos. O gene que causa a cor do pelo do bichano não interfere apenas na pigmentação, ele está ligado ao desenvolvimento da estrutura da orelha. Pode ocorrer uma degradação da cóclea que é responsável pela audição. Caso você tenha um gatinho branco de olhos claros, pergunte na próxima consulta ao veterinário se o bichano é surdo. Muitas vezes ele não é mal educado, só não consegue escutar você. É importante saber e poder se adaptar e conseguir uma comunicação melhor com o peludo. Não se esqueça que todos os sentidos dele são muito aguçados. Diabetes mellitus. Esse é um distúrbio metabólico que faz com que o organismo não consiga regular os níveis de açúcar no sangue. A insulina é o hormônio responsável por essa regulação. Quando ela não é produzida de forma suficiente ou o corpo não responde a ela, o bichano pode ter problemas. Mais comum em bichanos da raça Burmês, Siamês, Abissínio e Azul Russo. Essa doença, além de genética, pode ser adquirida, por isso fique muito atento com a alimentação inadequada e falta de exercícios. Os principais sintomas são aumento de sede e micção, além da perda de peso. Você pode perceber que todas as doenças sempre apresentam sintomas. Infelizmente, algumas vezes os sintomas são genéricos, como a perda de peso, falta de apetite, aumento da ingestão de água. Nunca diagnostique e trate o seu bichano por conta própria sem procurar um veterinário. Os diagnósticos nos animais são difíceis porque, diferente de nós, eles não relatam os seus sintomas. O acompanhamento de um bom profissional é essencial para o seu bichano ter uma vida saudável.
Agora que você já aprendeu bastante sobre as principais doenças genéticas dos bichanos, compartilhe a informação para termos gatos mais saudáveis.